Aê! De fora é minha, hein? Olá para você que está conferindo o podcast De Fora é Minha. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Continue aí na nossa página, curta, dê o seu comentário. Bom, eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso papo e hoje nós vamos falar dos clássicos do futebol, né, os chamados derbys. Estamos aqui com o Thiago Costa, Rivelli Nunes, também o Vitor Dias. Pessoal, valeu mais uma vez pela presença. Ô Thiago, clássico que também é conhecido como derby, né? E de onde que tiraram esse tal do derby, né? Por que chamam os clássicos de derby? Como diria em formato de dicionário, o jargão futebolístico se refere ao clássico, a questão da mais tradicional corrida de cavalos disputada em Epsom, na Inglaterra, no século XVII. Era um clássico impressionante. Era um clássico impressionante. Então, a partir daí, houve essa tradição, né? E a crônica esportiva acabou trazendo essa tradição dos derbys locais, que isso aconteceu na Inglaterra, na Europa, para os derbys conhecidos aqui no Brasil como o dia de clássico também, clássicos dos clássicos. Aqui no Brasil pegou mais clássico mesmo, né? Clássico, super clássico, Em São Paulo o pessoal chama de derby ainda. Em São Paulo é mais derby. E derby em Campinas, né? O derby campineiro. São Paulo e Campinas, basicamente. Aqui o pessoal gosta de falar mais super clássico, né? Aqui em BH. Sim, para dar um superlativo. Daquela coisa. E bom, é claro que aquele clássico mais clássico, né? Vamos dizer assim, é os confrontos regionais, né? Atlético Cruzeiro, São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Mas também tem aqueles clássicos que eles se tornam, né? Ao longo dos anos, pela rivalidade mesmo, ali por vários jogos entre os dois times. Dá pra gente falar assim, como que esses clássicos se formam? É mesmo por esses jogos, por disputa de títulos? Talvez alguma coisa que aconteceu em algum jogo ali vai se tornando esses clássicos? Eu acho que tem vários motivos. Primeiro, grandes times, grandes elencos, né? Decisões e grandes jogos, que nem sempre o clássico é um grande jogo. Sim. Mas se você for pensar em clássicos interregionais, como o Cruzeiro e Inter da década de 70, por exemplo, eles decidiram o Brasileiro de 75 e em 76, fizeram um jogo sensacional no Mineirão, pela Libertadores, e isso tornou o Cruzeiro e Inter um grande clássico, assim como foi com o Atlético e Flamengo na década de 80, que foram os dois grandes times e grandes jogadores também, né? Que praticamente eram a base da seleção do Pelé de 82. Se a gente vier para chegar um pouco mais para perto, década de 90, o Grêmio Palmeiras, quem não se lembra, né, daquele Grêmio Palmeiras que o Grêmio ganhou de 5-0 o primeiro jogo, o Palmeiras quase conseguiu, né? Fez 5-1. E também Palmeiras e Cruzeiro na década de 90. Palmeiras e Cruzeiro na década de 90, que decidiu. Eu lembro que acho que em 98, Palmeiras e Cruzeiro decidiram Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Mercosul em coisa de 6 meses. O brasileiro foi o Corinthians. Desculpa, Copa do Brasil, Mercosul e eles decidiram uma vaga numa fase seguinte de brasileiro, alguma coisa assim. Sim. Foi uma overdose de confrontos. Também alguns, como o Rivelli falou, né? Alguns jogos ficam marcados, né, o Vitor? E assim, alguns personagens também vão se criando nesses jogos, né, Thiago? Nessa lógica dos clássicos interestaduais, a gente não pode esquecer de Atlético e Flamengo nos anos 80 e com personagens históricos, né? Como Aragão, Wright, Nunes, Reinaldo. Então, assim, você tem... Assim, e Renato Gaúcho também, né? Em 87. Os anos 80 foi permeada essa rivalidade entre Atlético e Flamengo. E o que eu acho legal dessas rivalidades estaduais, falando numa esfera mais local, são os nomes que vão dando. Você tinha me perguntado dessa questão do caso dos derbys e nomes alternativos. Os apelidos. E aí a gente pode ter uma série de apelidos aqui. O Vitor vai completando com a gente aqui, mas você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, o Fla-Flu, o Botafogo e o Vasco, que é o clássico da amizade, o Fluminense e Vasco, o clássico dos gigantes, né? No caso do Fluminense e Botafogo.
Fluminense e Botafogo, o clássico vovô. Sim. Mais antigo. É. Clássico Aí entre grandes mais antigo do Brasil. você vai pro Rio Grande do Sul, você vai ter o Grenal, você vai Grenal ter e no interior. Grêmio Juventude, o Greju, ou não, então. não, Grêmio Juventude não. Caxias Juventude, Caju. Mas você tem aqui o Grêmio Juventude e o Greju também, que eles estão chamando. Ah, E tá você começando. tem E engraçado que no Rio Grande do Sul, todos os clássicos. E o Juventude Internacional eles também têm tá virando nomes. Juvenal. E o Juvenal tem também o clássico São Juventus Paulo. Nacional em São Paulo, Aí, né? em São Paulo eu acho que é um dos Já é temas alternativa, mais... né? Agora, se você quer alternativa, você vai ter o clássico, o derby... Nossa senhora, derby do Cerrado. Vila Nova de Goiás contra o Goiás. Olha aí, esse aí fica até chique, Esse é hein? interessante. Lá em Alagoas tem o sopa de letrinhas, né? Eu CRB conhecia, e CSA. nesse caso aqui, eu conhecia como clássico do leite. O Rivelli conhece como o clássico do leite lá, o clássico do milho, perdão. Mas é o derby patense. Mamoré Tá, e o Mamoré e RT. o Pra RT. mim, o maior clássico do interior mineiro. Com certeza. Talvez o único clássico per se do interior mineiro. Você tem outros clássicos menores e outros que não tem tanta rivalidade assim. E acho que o único que se equipararia seria o Bernabe Nacional, mas ele é muito dísparo. Olha, eu O vou. Bernabe é deixa muito eu- maior do que o Nacional. Eu tenho muito um maior. documentário no YouTube sobre o Mamoré URT. Eu vivi esse clássico, eu fui lá gravar algumas cenas para esse documentário. E o que eu vi em Patos de Minas eu nunca vi em lugar nenhum. A rivalidade. A local. rivalidade que tem em Patos de Minas, porque primeiro eles consideram, os patenses consideram Patos de Minas a última fronteira do futebol mineiro. Porque passou de Patos para lá no Triângulo, todo mundo é São Paulo, o time de São Paulo é o Rio, Patos de Minas não. Patos de Minas eles torcem realmente para o Mamoré e o RT. E eu vi uma rivalidade que pode se comparar com o Atlético e Cruzeiro numa cidade 10 vezes menor. Isso é legal, né? Ter um clássico pulsante desse. Isso é uma né? coisa sensacional, porque eu lembro que a gente foi gravar num dia de clássico, no estádio, no Bernardo Rubinger, o estádio do Mamoré, e a torcida da URT, ela se concentra no estádio da URT, no Zama Maciel, eles se concentram no estádio, vão a pé pro estádio, fazendo foguetório, fazendo festa, para chegar no estádio somente na hora do jogo, porque eles não querem nem ficar muito tempo dentro do estádio do rival. Eu conheci isso, eu ouvi histórias lá em Patos de Minas de torcedor que não vai no estádio do rival. Eles não vão. Quando o Mamoré vai jogar com o RT no estádio da URT, tem torcedor do Mamoré que não vai, porque fala que não vai pisar naquele chiqueiro. E vice-versa, sabe? É uma coisa sensacional. Eu acho que é algo que todo mundo que gosta de futebol deveria vivenciar. Esse clima que acontece no Clássico de Patos de Minas durante uns 2, 3 dias antes do Clássico. O seu documentário tá no YouTube? Tá no YouTube, Tá. Clássico do Milho. Então o pessoal pode conferir lá, produção de Rivelli Nunes. Aí, ó, e aí vamos voltando aqui às esferas, você tem o Come Fogo, né, Vitor? Botafogo Comercial de Botafogo Ribeirão Comercial. Preto, O Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta. Clássico das Colônias Não sei qual que é o Clássico das Colônias. Portuguesa? e Palmeiras. Olha. Ah, esse é bacana. Engraçado- Clássico da Saudade, Clássico da Saudade, Saudade. qual é esse? Santos e Palmeiras Santos e Esse eu nunca tinha ouvido. e o Choque Rei. Choque Rei é São Paulo e Palmeiras e São Palmeiras, Paulo. É, clássico dos Alvinegros, Corinthians e Santos, na clássico do Majestoso, que é o Santos e Corinthians, E o derby mesmo lá é Palmeiras e Corinthians, né? que aqui entra chamado como Derby Paulista. Que é o clássico. E fora o engraçado Juvenal, né, que é o Juventus, É Juventus Nacional. Nacional. Esse Que é o tava maior de São falando- Paulo. o Juvenal. Dentro dessa coisa dos apelidos, é curioso como que o Rio Grande do Sul é uma exceção em relação ao Brasil, porque você tem muitas rivalidades, muitos clássicos no interior, e todos eles têm esse nome pegando sílabas dos times. Você tem o Caju em Caxias do Sul, Caxias Juventude, Brapel, Brasil e Pelotas. Atletiba. E Atletiba já vai lá para Curitiba, mas em Pelotas você também tem o Farpel, que é o Farroupilha e Pelotas, Brafar, Brasil e Farroupilha, né? Tem em Bagé nós temos o Bagé e Baguá. Guarani, que é um clássico bem baguá, né, tia?
E Miséria. você tem vários outros clássicos nesse sentido. Você tem o Rio Nau em Santa Maria. Mas o Norte a Sul do Brasil, eu acho que vale essa brincadeira, né? O Bavi, o Repá, você tem Você tem muitos, mas no Rio Grande do Sul são muitos. Isso é muito legal, né? São Essa muitos, rivalidade cara. regional que às vezes ela transcende o próprio defasado calendário brasileiro com aqueles calendários dos estaduais. Que acaba que isso aqui é legal, cara. Eu acho que esse negócio da rivalidade local ela alimenta muito disso, igual o Roberto tá falando. Patos de Minas, o que seria do futebol local se não fosse essa rivalidade entre os times? Ou o clássico dos dois times com Beberaba e Berlândia no Triângulo. Então tem isso também, né? Sim, e sobre esse caso o clássico do milho, tem uma coisa que o Rivelli não contou. Quando o Mamoré foi construir o seu novo estádio, ele pediu licença da federação para não ter que mandar jogo no campo do URT. Passou 2 anos sem jogar nenhum campeonato profissional, só construiu o estádio, para não ter que jogar no campo da URT. Preferiram ficar sem jogar do que... Preferiram ficar sem jogar. Quando voltaram, ganharam a terceira divisão com o pé nas costas, invictos e tal, mas não quiseram jogar. Esse ano, o Campeonato Mineiro, o RT disputou no campo do Malmoré, né? O Campeonato Mineiro. Não, ela jogou o clássico lá. Jogou só o Clássico? O clássico. Jogou O clássico não, jogou contra o Contra o Atlético. Atlético. Né? Contra o Atlético. Foi só contra o Atlético, né? Agora, essa questão dos apelidos, aqui em BH a gente não tem, né? Entre Não. o Atlético, Cruzeiro e América. Atlético e América era chamado de Clássico das Multidões, né? Hoje em dia eu e acho o que já Super não, Clássico né? Atlético Cruzeiro, né? É, mas assim... É um nome que eles estão tentando forçar, né? É. Esse super clássico, porque quando tem eu era um apelido, criança... Não tem nome, nunca Mas tem é por nome, acho que conta nunca vai ter Boca e nome. River, né? Eu lembro do Bitoque, não sei se vocês Lembro. são Eu da lembro época do do Bitoque. Bitoque no Diário Eu da lembro. Tarde, mas o Bitoque chamava o Atlético Cruzeiro de Rapo ao Galo. Rapo Galo, Era Rapo ao Galo. Vamos passear um É pouquinho feio, pela né? Argentina. na A Argentina. Argentina a gente tem O uma clássico coisa de curiosa. Avellaneda. A Argentina a gente Independente tem uma Racing, coisa, né? curiosa, que é o seguinte. Você tem os jogos entre os grandes são considerados clássicos, só que cada time tem o seu grande rival. E vamos lá? À vontade. Clássico de Avellaneda, Racing e Independiente. Super Clássico, Boca e River. Clássico del Oeste, Clássico del Oeste. esse eu te peguei. Agora você me pegou. Ferrinho, Ferrocarril, Vélez Sarsfield. Ferrocarril e Vélez. Clássico de Almagro, E Almagro, Huracán e São Lourenço. Huracán e São Lourenço. E o Clássico de La Plata, Estudiantes. E Gimnasia. Esgrima. Gimnasia e Esgrima, La E o, Plata. e o Clássico de Rosário, que aí Rosário e Newell's. Canárias e Leprosos. A gente tem também um clássico que vai voltar para a primeira divisão ano que vem, que é Belgrano e Tajeres. Sim. E aí, passeando um pouquinho aqui por ordem alfabética, vamos lá na Alemanha. Na Alemanha também temos o Temos conceito de clássicos. derby. Tem o derby de Munique, o Bayern, Bayern e o Munique. 1860. 1860. Tem o Del Klassiker, que é o Borussia, E o Dortmund E o Schalke. e o... É o Schalke? não, nesse caso aqui o Bayern. Vamos lá. Não, é o Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Isso, já que o Rivelli gosta de um clássico bem alternativo, nós temos duas opções aqui no futebol alemão, mesmo com Bundesliga e tudo. O Hamburgo versus São Paulo, o clássico de Paulo. Hamburgo. Exatamente. E também tem um clássico da era antiga, da época da cortina de ferro ainda no muro. O Dinamo, FC Dinamo contra o Union Berlim. Sim. Que é o clássico da Guerra Fria. Aqui, já que a gente tá na Europa, vamos falar. Vou até mandar um abraço pro nosso amigo Wallace Graciano, que tá. Grande Portugal. Wallace. Ele tá em Portugal, Tá lá em acompanhando Portugal, os clássicos Benfica e Porto, torcendo muito pro Porto, né, Wallace? Brincadeira, o Wallace virou benfiquista porque o Flamengo dele não tá dando muita sorte, não. O cara vai falar, podia torcer pro Sporting. O Sporting dá sempre Sporting. E a gente, para fechar aqui na Alemanha, tem um que é interessante também. Tem o clássico da Baixa Saxônia, que é o Hannover versus Wolfsburg. E o clássico o derby do Vale do Reno, que é o Colônia versus o Borussia Mönchengladbach. Grande Borussia Mönchengladbach. Antes a gente falou da Argentina, né, dos casos argentinos, o Boca e o River, que é o mais conhecido. Eu lembro que há alguns anos saiu uma lista, né, dos maiores clássicos do mundo. E aí eles colocaram Boca e River em primeiro lugar. Será que dá pra gente falar que tem um clássico que é maior que o outro? Não sei, mas Eu acho complicado, que o Boca né? e River- Toda lista é um pouco complicada, É, né? você Você fazer tem lista de. definição, né? Como é que você vai. Tudo é. bem, o Boca e River é um clássico, um super Muito clássico. grande. E Mas o Celtic e Rangers? Fenerbahçe e Galatasaray. Também pega Olympiacos fogo. e E
Panathinaikos. Celtic e Rangers. Celtic Rangers. E o Barcelona e Real Madrid, claro. O Barcelona e Real Madrid tem muita questão política, né, lá da Espanha. Tem a questão midiática de ser um dos jogos com maior audiência no mundo, né? Se não me engano, só perde para o final da Liga dos Campeões. O de hoje também, né, o futebol espanhol Tá à frente dos tão demais, à frente dos demais. Ou Arsenal versus Tottenham, né? Arsenal e Tottenham, o Inter e Milan, Chelsea na e Fulham. Itália. Millwall versus West Ham, que é o clássico da porrada, né? Esse é violentíssimo. Pra vocês, qual que é o maior clássico no Brasil? É difícil o Brasil também, aqui... Antes de responder Aqui é essa complicado. questão, Mas historicamente, pois é, eu queria perguntar, completando essa coisa que o Rivelli falou, será que dá uma diferença, por exemplo, aqui em Minas, no Rio Grande do Sul, como são só 2 times, aqui Atlético Cruzeiro, lá Inter e Grêmio. Lá já em São Paulo tem 4 times, no Rio tem 4 times. Será que o clássico, quando só tem os 2 times grandes, assim, será que fica mais pesado do que esses que se diluem, assim, em 4 times? Eu acho que sim, só eu que acho que assim, eu não diria o maior clássico, porque maior é uma palavra muito ampla. Mas assim, o clássico brasileiro com mais rivalidade definitivamente é o Grenal, não tem outro. Grenal. Grenal. Eu acho que é o Grenal. concordo, eu acho que é o Grenal também. Embora Sabe Corinthians e Palmeiras esses também. clássicos têm um apelo muito local. O Grenal, o Palmeiras e Corinthians, o Atlético Cruzeiro, o Fla-Flu, eles têm o Flamengo e Vasco, eles têm um apelo muito local. Da mesma forma, por exemplo, que a gente for pensar, o Roma e Lazio, eles têm um apelo dentro do contexto de Roma. Sim. Se você expandir para a Itália, você vai ter na Itália lá Juventus e Torino, você vai ter o Milan e Inter. Então eu acho que assim, tem Genova e Sampdoria, eu acho que tem o clássico, eles ganham mais apelo do que o Rafael está falando, o contexto local. Eu acho que se a gente expande ele para uma esfera maior, eu acho que a gente pode pegar de mobilização pelos tamanhos das torcidas, talvez. Por isso que eu falei a que- questão da maior rivalidade. eu acho porque, que- por causa da polaridade. eu acho que todo clássico, falando aqui do Brasil, obviamente tem jogos memoráveis entre eles. Falando do Grenal que o Vitor citou como uma rivalidade, em 89 eles decidiram uma vaga em final de brasileiro, né? Era do brasileiro de 88 ainda, mas o jogo foi em 89, que ficou conhecido como Grenal do século. Exato. Que o Grêmio estava se classificando até o final do jogo e o Internacional com o Nilson. Quem se lembra do Nilson na década de 80? Fez o gol que levou o Internacional para a final daquele campeonato contra o Bahia e isso virou o Grenal do século. Aqui em Minas Gerais, a gente teve há pouco tempo o Atlético Cruzeiro disputando a final de Copa do Brasil. Copa do Brasil, verdade. Que foi assim, a primeira vez que a gente teve um clássico desse tamanho depois de vários quases, né? Quase, 87, a gente já falou disso num podcast antigo nosso. Eu acho que talvez antes dessa final da Copa do Brasil, talvez o maior clássico, o Atlético Cruzeiro em âmbito nacional, tenha sido a semifinal de 99, né? As quartas, na verdade, né? Do Campeonato Brasileiro de 99. Então, aí tá vendo? É um negócio legal, porque você teve poucas oportunidades de times locais fazerem uma disputa em nível nacional. A gente Tem teve... um grupo E é Corinthians engraçado, São Paulo, que eu não sei se é por a gente estar em Minas, mas no ano passado a Copa do Brasil foi decidida entre 2 times locais, Santos e Palmeiras. Eu não vi que foi essa rivalidade que mobilizou uma Ingressa cidade, R$1.000, ou Mas 2 é que- cidades, né, no caso lá de São Paulo. Mas as rivalidades que envolvem o Santos não são tão fortes. Mas no ano passado, os 2 últimos anos, cresceu muito a rivalidade de Santos e Palmeiras, porque eles se encontraram várias vezes, né? Final Teve a de final do Paulista, Paulista e teve aquele choque muito do Praz Sim, com o Ricardo Oliveira. Mas mesmo assim, os clássicos que envolvem o Santos e São Paulo são um pouco mais fracos. E lembrando que na década de 60 não, né? Que era o Palmeiras e Santos fizeram grandes jogos na década de Eram os 60. dois maiores clubes, né? Palmeiras era, junto com o Cruzeiro a partir de 66, o único time que fazia frente ao Santos. né? Tem um clássico memorável entre os dois no Pacaembu, que foi 7-6 pro Santos, com várias viradas. Eu lembro recentemente também teve um final de Copa do Brasil que foi Flamengo e Vasco. Eu Sim. até me lembro que o ataque do Vasco era Valdir Papel e Valdirã, né? Não dava pra ganhar o título, realmente. Realmente, não dá Era o pra... Renato Gaúcho no Bom, banco, meu irmão. né? Renato Gaúcho era o treinador. O Steve vai gostar dessa, né? Você vai ficar... Voltando ao nosso amigo aí, Wallace, o clássico português aqui tem um nome que depois vale até investigar. Benfica Sport tem 3 nomes de clássico. Olha. Derby da capital, derby dos derbys e derby da segunda circular. Se não desculpa lá, Wallace, esse nome de Wallace, igreja, né? você que é nosso ouvinte assíduo, descobre aí por que é derby da o quê, Thiago? Segunda Da circular. segunda circular.
Tomara que Esse é não tenha uma curioso. conotação pejorativa. Mas Tomara que Conotação pejorativa Se- é se tiver- o apelido do Sporting de lagartos, é um apelido pejorativo. E Benfica versus Porto tem o nome de O Clássico. E Porto versus Sporting, Dragões versus Leões. E pro Rivelli ficar feliz, você tem o Marítimo versus Nacional, que é o Derby da Madeira. Clássico é bom. da Ilha da Madeira. Clássico da Madeira. também, puxando, saindo um pouco dos clubes também, e as seleções? Vamos A gente para as falar seleções. de clássico, seleções. Essa é uma grande polêmica, viu? Porque assim, acho que o Brasil e a Argentina é um clássico, né? Não tem jeito. Mas é o maior clássico mundial? É maior que o Itália e a Alemanha? Eu acho que é. Eu não sei se tem tanta rivalidade assim entre Itália e Alemanha. Mas como... Tem mais entre Alemanha e Inglaterra, por exemplo, por questões até políticas, históricas. Maior que o Irã e Iraque. Também, né? Iraque e Estados Unidos. Você tem Palestina e Israel. Mas eu acho que tem essa conotação histórica regional. Agora, também. deixa eu só falando um pouquinho, desculpa, Rafael, do Brasil e Argentina. Essa rivalidade Brasil-Argentina, ela não foi muito fomentada pelo Galvão Bueno, não? Não. Um tempo pra cá? Tem e não tem, né? O Pablo Alabás, o Ronaldo Elau, eles fizeram bons estudos falando dessa relação que os argentinos se sentem culpados de amar o futebol brasileiro e os brasileiros se sentem culpados de adorar a garra argentina. Então tem o outro ali, ele é muito visto dentro disso. Eu estou observando um pouco dessa construção semiótica da Libertadores e a gente fica vendo que tem uma obsessão de um pelo outro. Um gosta daquela gingada, o outro gosta daquela raça, e aí a gente vai amando nos odiar. O Brasil e o Uruguai não era maior? complementam. O Brasil e o Uruguai da final da Copa de 50, Copa de 70. Copa de também. 70, o Brasil e a Argentina, ele não foi sendo um pouco mais fomentado por causa da mídia da década de 80 pra cá? Quando a Argentina começou a ganhar alguma coisa? Talvez, mas não sei se é exatamente da mídia, mas eu acho que tem um outro fator. O decrescimento do Uruguai e o crescimento da Argentina a nível mundial. A Argentina tomou o lugar do Uruguai como Grande rival brasileiro. grande rival do Brasil. Assim como aconteceu Mas em BH com a América e Cruzeiro. Eu concordo também, às vezes, com o que o Rafael fala do contexto e do momento. Então, se, por exemplo, a Alemanha e a Argentina travaram ótimos duelos nos anos 80. Fizeram duas finais de Copa seguidas, né? 86 e 90. Então, você tem isso também. A Alemanha rivalizando com a Itália na Copa de 82. Então, e o clássico histórico, o primeiro grande clássico entre seleções vai ter Escócia e Inglaterra. Então, você tem essa rivalidade. Então eu acho que o Brasil e a Argentina vai se valorizar muito a partir dos anos 80, mas volta no que o Rivelli falou. E o clássico, por exemplo, a Argentina e o Uruguai também é um jogo muito disputado. Sim. E um clássico que virou um jogo muito forte após a Guerra das Malvinas foi o Chile e a Argentina, e a Argentina contra a Inglaterra. Sim. Tá aí há algumas semanas a gente viu o Peru tirar o Brasil. O Peru e o Brasil vai virar um clássico? Meu Deus. Tava virando. Pelo menos o Brasil não caiu pro Paraguai, né, dessa vez. Se fosse a terceira vez, ia Mas o virar. Paraguai já virou freguês, ia pedir música no programa aí. Se a gente pegar essa questão que o Thiago falou, principalmente na Copa do Mundo, né, que é a principal competição das seleções, talvez o maior clássico a gente pode colocar Brasil e Itália também, né? Que disputaram duas finais de Copa do Mundo, o jogo histórico de 82 O jogo de também. 82. Realmente. Que são agora a Alemanha também é tetracampeã, mas até então eram os dois maiores campeões, né, da Copa do Mundo. Talvez as três aí, né, Brasil, Itália e Alemanha, estão aí são as três maiores seleções, né, do mundo. Coreia do Sul e Coreia do Norte seria um clássico? Explosivo, né? Literalmente. Explosivo. Agora um clássico também de questões políticas nessa região seria Coreia do Sul e Japão. Sim. Tem uma inimizade histórica muito grande aí. Japão e China também. Marrocos e Egito. Portugal e Espanha era um clássico. Sim. Clássico ibérico. Agora né? Bélgica e Holanda. Tem uma outra rivalidade Sim. por motivos políticos aqui na América do Sul que é praticamente desconhecido no Brasil, que é Peru e Chile. Os dois países se odeiam Peru e Chile. por questões territoriais, por questões territoriais ali no norte do Chile, no sul do Peru, houveram guerras ali, os peruanos não gostam do A Chile. situação de jogos, assim, por exemplo, com o fim da República, né, essas repúblicas, né, do bloco socialista, por exemplo, no caso do Iugoslávia, Tchecoslováquia, aí você tem a República Tcheca contra a Eslováquia, isso virou um clássico também, rivalidade. Eu não consegui mensurar isso ainda. E o caso da Iugoslávia, né, que vai pulverizar em várias pequenas
repúblicas, né? Eu Croácia. acho que seleções, principalmente na Europa, que são muitas seleções, tem uma questão que às vezes as seleções ficam muitos anos sem se enfrentarem. Né? Então não fomenta. Eu não sei se a República Tcheca e a Eslováquia já se enfrentaram, ou quantas vezes se enfrentaram. Porque você imaginar que um clássico entre Rússia e Ucrânia, ele tem uma questão bélica dentro dele, né? Fora daquele ranço da antiga União Soviética, você tem hoje uma questão separatista, você tem uma guerra acontecendo lá de uma forma... E hoje, como você tem essas questões muito exacerbadas, você tem até nacionalismos, você tem até diretrizes da UEFA para evitar esses confrontos em eliminatórias, colocam em potes separados, se um cai no grupo, outro não pode cair nesse grupo. Igual, por exemplo, um caso que não é um clássico, nem nunca vai ser um clássico, mas de questão política, que é a Espanha e Gibraltar. Teve um jogo, não me lembro se foi na eliminatória da Copa de 2014, que um drone sobrevoou um estádio, caiu, parou o jogo, foi não teve o jogo. Sérvia e Albânia. Foi Sérvia e Albânia, né? Que aí tiveram que fosse meio de algum ataque, né? Alguma coisa. E acho que, se não me engano, os dois países perderam o jogo por 3-0. No leste europeu ali tem os países ali entre si tem umas situações, né? Conta do passado deles ali, é bem complicado. Bom, pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Será que vamos voltar aqui um pouquinho aqui para Belo Horizonte? Para cada um de vocês aí, vocês sabem lembrar um ou dois clássicos aqui de Atlético e Cruzeiro? Talvez o primeiro que lembre, ou assim, um que ficou marcado. Você tem, velho? Eu lembro do primeiro Atlético Cruzeiro que eu fui no estádio, foi em 1989. O Atlético tinha um time bem melhor que o Cruzeiro na época. E o Cruzeiro ganhou o clássico por 1-0, gol do Paulo Isidoro no Cruzeiro, debaixo da perna do Rômulo, que era o goleiro do Atlético Mineirão, com 80 mil pessoas, 100 mil, 90 mil pessoas, não lembro. Um outro clássico que me marcou muito também foi um jogo logo depois que o Cruzeiro ganhou a primeira Supercopa, 91. Ganhou na quarta-feira e no domingo foi jogar um clássico contra o Atlético. O Atlético ganhou o jogo do Cruzeiro. Aí eu lembro que ficou uma gozação que era super campeão porque não tinha um Atlético. Foram clássicos marcantes e, óbvio, lembrando de alguns clássicos mais antigos e mais recentes. Teve o Atlético Cruzeiro do gol de Costa do Fábio, o 6-1 em Sete Lagoas, tudo jogo que eu estava presente. Os dois 5-0 do Cruzeiro em cima do Atlético, ou trabalhando ou assistindo. A final da Copa do Brasil também foi muito marcante, e os de 99, né? Os dois de 99. Eu tenho um clássico além desses dois de 99, que é 2001. O Galo estava bem no Campeonato Brasileiro quando ele culpa como treinador. E aí tinha uma grande expectativa desse clássico, e o Mineirão lotado, na base de uns 80 mil pessoas, assim, o Cruzeiro abriu 2-0 de frente, gol de falta da Alex. Eu lembro disso. Na rodada anterior, o Atlético tinha ganho do Botafogo por 5 ou 4 na Independência, e o Cruzeiro tinha perdido de 3-0 do Vasco. E foram jogar o clássico aqui, e aconteceu isso aí que eu tinha que ter contado. Um jogaço, cara, e aí o Galo fez um gol com o Ramon Menezes batendo falta. E faltando, acho que 10 minutos pro jogo acabar, o Ramon fez esse gol para 2-1. O Marques empatou. E depois o Alexandre, que tinha as meia readas, que tinha um trotezinho de cavalo, ele perdeu um gol debaixo do gol, que saiu o terceiro gol. Mas o segundo gol, o gol do Marques, cara, foi uma comoção tão grande, uma catarse, que eu tinha uns 20 anos. Cara, foi uma vez que eu senti o tampo da cabeça sair, assim, eu fiquei em estado de êxtase, assim, dentro do estádio. Eu tava nesse jogo. E, cara, que jogo foi aquele, cara? Pra mim, mais assim, do que esse e o clássico do Independência lá, quando foi o primeiro jogo da Copa do Brasil. Aquele, que pra mim foi um clássico da autoestima, assim, da redenção de uma geração que tem entre 40 e 25 anos de atleticano, assim, que assim, teve uma redenção, eu acho que a partir desse negócio, assim, não, dessa retomada de autoestima. Então o clássico, eu acho que ele tem um sabor, apesar de ter treinadores aí que não acham que vale 3 pontos do mesmo jeito, mas eu acho que tem um sabor especial sim, e o clássico derruba, o clássico motiva, e geralmente é o contrário, né? Quando o time tá bem, o outro vai lá e... Essa peca é muito curioso. E você, Vitor? Eu acho que assim, acho que todos os clássicos mencionados para mim são
são os clássicos marcantes, sabe? Pra mim, realmente, o mais marcante de todos foi o 3-2 de 99, o segundo jogo das quartas de final. O gol de peito. Gol de peito do Guilherme, né? Uma linha pura, realmente boa, como diria Perigosa. Sim. Aquele também- goleiro também pulou com aquele bracinho de André bracinho de dirigir Kombi. Né? Esse das quartas de finais é o primeiro clássico que eu lembro, assim, é esse do brasileiro. Agora um que vocês não falaram, assim, eu acho todos os marcantes assim, dos últimos 20 anos que vocês falaram. Agora um que eu lembrei aqui é o de 2004, 5-3 do Atlético em cima do Sim, Cruzeiro. 3 gols do Com Tucho. 3 gols do Tucho. Que causou uma esperança. Pois é. Teve- Foi no Campeonato Mineiro, Se né? você perguntar ao seu França, ele vai lembrar do clássico de 1980 de 68, que não terminou, né? Ficou 1x0, com o Lula de La Passion Artes operando. Teve um clássico que o Fábio Júnior fez 3 gols também. Puta que pariu. Esse dia foi interessante, porque na preliminar também foi um Atlético Cruzeiro. E o Atlético ganhou de 3, com 3 gols do centroavante lourinho na época, chamava Paulinho Guará. Nossa, Ele arrebentou todo com o fudido, clássico na preliminar e na decisão do Mineiro, no primeiro jogo. O Fábio Júnior fez 3 gols, que acho que ele aposentou o Irã, aquele goleiro que jogou no Atlético, que saiu no intervalo. Tem aquele clássico na década de 70, né? Do Canaps também, né? Década de 80, né? 93. 90, foi 90, foi 90. contra o Ronaldo. Ronaldo, e foi a estreia do Cerezo, É, né? verdade. Estreia de Cerezo. Estreia do Cerezo, foi uma vingança no Cruzeiro. E o Cerezo estreando e o Ronaldo Fenômeno foi apresentado ao Canaps, né? Da pior forma possível, coitado do Canaps. E a forma pro Canaps. Eu tô confundindo, na verdade, na década de 70 teve aquela história, né? Que o Acabou Atlético com o Ortiz também, ganhou né? o primeiro Com o jogo. Revétria. O Revétria, não o Canaps, queria falar Revétria, né? Que o Cerezo fala que a torcida pode vir, pode comemorar Pode o título, comemorar né? que quando estivermos eu, Reinaldo e Marcelo no Atlético, a gente não pede final pro Cruzeiro. Aí o Revétria foi E aquilo acabou com a carreira E mostrou pra- o Ortiz no Atlético, né? Falaram que ele foi acusado de ter ter sido vendido e tal. E o Ortiz teve um triste fim aí. Mas clássico, tem esse negócio, né? Esse apelo maior, né? É muito interessante, que ele fica na memória e ele vai perdurando. Ou numa memória traumática ou numa memória extremamente eufórica. E tem esses heróis, né? De um clássico, como a gente falou do Tucho, né? Que não fez absolutamente nada no Atlético. O Alex Mineiro também já fez Alex isso, né? Mineiro. Teve um clássico do que o Cruzeiro ganhou do Atlético na década de 80, que o Atlético tinha o Paulo Isidoro, tinha o Reinaldo, tinha acho que o Marcelo no time. Eu não me lembro desse clássico, mas eu já li sobre ele. O Cruzeiro ganhou do Atlético por 1x0 com o gol do Jacinto. Tinha Jacinto, Toby Bendelac e Dedé de Dora, eu acho, no time do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu nos anos 80, né? Só vendo Tem alguns jogadores que são marcados por só jogar bem clássico. Olha, Né? no clássico eu lembro, em 1995, no Campeonato Brasileiro, Atlético e Cruzeiro 2x0 pro Atlético, com um gol de 2 ícones dos anos 90, Dinho e Cairo, Dinho e Cairo. menino de Uberlândia. Eu tava nesse jogo E também. foi 2 golaços. O Dinho, eu lembro que ele pegou a bola no meio campo, ele foi levando, ninguém parava, foi levando, ninguém parava. Aí todo mundo pedindo, passa essa bola, Dinho, passa essa bola, e ele foi, chuta, Dinho, chutou e foi o primeiro gol do Atlético nesse jogo. Recentemente também teve aquele gol antológico do Ronaldinho Gaúcho, né? No Independência também, que ficou bem marcado. Bom, pessoal, nosso tempo aqui também já está estourado. Né? Falamos aí de muitos clássicos aí mundo afora, né? Não só do clássico Atlético e Cruzeiro. Você aí que se lembrar de algum outro grande clássico do futebol mundial que a gente não tenha falado aqui, deixe o seu comentário, né? Curta a nossa página, fale aí o que você está achando dos nossos programas. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu, Thiago, valeu, Rivelli, valeu, Vitor. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Valeu! Aê! De fora é minha, hein?